Graça e paz, meus amados irmãos. Então, de volta aí mais um vídeo. Vou tentar fazer um esquema diferente, né? Vamos ver se eu consigo postar no YouTube esse vídeo aqui e enviar para vocês, que no meu vídeo diretamente não tá dando, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos orar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele nos dê entendimento segundo sua imensa sabedoria e abra nossa mente espiritual, tanto a minha quanto a de vocês, para que vocês recebam com a mente espiritual e que eu fale com a sabedoria de Deus. E Deus nos dê sabedoria espiritual e nos esvazie do nosso intelecto humano, nos encha com o Espírito Santo e a sua sabedoria espiritual, né? E nos dê discernimento para falar segundo o que é a palavra de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus, eu oro para que venha esse entendimento e damos graças e vamos começar aí, né, meus irmãos? Então é isso aí. Então, hoje vamos falar de inteligência artificial, né? E falar da mídia, né? Por quê? Porque Deus tem me levantado Deus tem levantado muitos para falar dessas coisas aí no final dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? Embora muitos não acreditem, né? Mas assim, quem tem fé verdadeira em Deus e acredita na sua palavra, lá mesmo fala no livro de 2 Tessalonicenses, Apocalipse, Ezequiel, Daniel, fala do tempo do fim, né? Que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o início das dores de parto, né? Que é a mulher tá para dar a luz e tá para nascer o filho e não é, e aí vem aquela dor e não é, e é esse tempo que nós estamos vivendo, né, irmãos? Que a Bíblia chama de início das dores. Então, falando da inteligência artificial, esse site aí novo que apareceu por aí é o GPT, né? E é mais avançado que o Google, né? E nós estamos utilizando hoje da inteligência artificial, né? E eu estou utilizando dela para transmitir esse vídeo aí para vocês, mas assim, das redes, do sistema nós estamos utilizando, mas daqui a um tempo nós vamos ter que largar a mão disso aqui, né? Porque é um sistema maligno, né? Que ele foi construído desde Nimrod, né? Da Torre de Babel. A tecnologia foi já se iniciando lá, né? E sendo desenvolvida de década em década, de século em século, né? E chegamos até aqui, né? Para encurtar o papo, para não ficar muito longo, eu vou resumir o que é tudo isso e depois eu envio outros vídeos para complementar o meu, de terceiros que explicam até melhor que eu, assim, que tem mais compreensão, mais entendimento, mais revelação do Senhor, né? Então, que acontece? A inteligência artificial, né? Embora nós estamos usando delas hoje, mas o cristão verdadeiro vai ter que largar a mão dela, né? Por quê? Porque é dela que vai surgir a imagem da besta, né? Que lá em Apocalipse, vocês podem conferir lá no livro de Apocalipse, tá? Para ver se eu estou falando alguma coisa errada aqui, tá? Que faz que todos os habitantes da terra construam imagem para a besta. E essa imagem é vinda que é uma imagem, tá, irmãos? É vinda da inteligência artificial, né? E ela pode vir de várias formas, como um robô, como um Android, que é o que nós estamos usando no celular aqui, né? De várias formas. O sistema, que nem Jesus fala lá no livro no Evangelho de Mateus, né? Exatamente isso. Que não tirar-vos do mundo, mas livrar-vos do mal, ou do nosso próprio mal, que é o mal da nossa carne pecaminosa, né? Ou o mal de fora, que é o mal do mundo, do sistema mundano. Quando Jesus fala de mundo, não adorais o mundo e nem as coisas que no mundo há, ele não está falando da criação terrena, da terra, do universo. Ele está falando dos sistemas de coisas que o homem criou a sua vontade, porque Deus deu duas sabedorias. Deu a sabedoria, o intelecto humano, que é já grandioso, constrói casa, ponte, constrói avião, constrói carros, constrói coisas maravilhosas, assim, inimagináveis. Porque lá em Gênesis, quando Deus viu o Nimrod construindo a Torre de Babel para chegar até Deus e fazer o seu nome na terra, e fazer o seu nome ser conhecido, e querer parecer igual a Deus, querer ser como Deus, aí Deus desceu ele
é o Filho e o Espírito Santo. Falou Deus assim, desçamos e confundimos as línguas, né? Porque para eles não se entenderem, porque não há limite para que o homem possa tentar a fazer daqui para frente, né? Então, por ali começou, né? E Deus confundiu as línguas, o povo se espalhou e a construção da torre não chegou, terminou ali a construção, né? Porque não conseguiram edificar o restante, né? Que Deus espalhou os povos, né? E aí, mas mesmo assim, aí veio as outras gerações, né? Aí veio o Noé o pregadeiro da justiça, que foi pregando ao povo para se arrepender dos seus pecados, né? Que ia vir o dilúvio, aí veio o dilúvio, matou todo mundo, só salvou a família de Noé, alguns animais, né? Lá em Gênesis vocês podem conferir isso também, tá? E o que acontece, irmãos? É, Aí tudo começou de lá, né? Aí foi avançando. E aí Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? Porque lá um aspecto muito legal também que fala, eu tô dando só pincelada para não prolongar, né? Depois você se aprofunda mais aí. Que Ló era uma figura do crente carnal e Abraão, seu tio, era do crente espiritual. Aí é, os dois se separaram e Abraão não queria a separação, Ló queria, porque sua mulher queria, aí eles escolheram uma cidade, olharam, viram a cidade de longe de Sodoma e Gomorra, viu que era muito próspera, muito rica, né? E Ló escolheu ir para lá e Abraão falou, olha, o que você escolher para mim tá bom, qualquer lugar que você escolher, o que ficar para mim eu vou. E Abraão escolheu e assim se dividiram. Aí depois Abraão teve que resgatar Ló, porque o Senhor ia mandar juízo para aquela cidade por causa a promiscuidade sexual que tinha lá, que era tremenda, né? E por causa das coisas erradas que tinha lá, das injustiças, e Ló afligia sua alma justa todos os dias, né? Porque apesar dele ser a figura do crente carnal, ele era um justo, né? Ele gostava das coisas de acordo com o que Deus ensinava ao seu povo, né? Naquela época. E ele se arvorou em juiz lá, mas ele não era para ele estar lá, mas ele se pôs lá e arvorou em juiz. Então o povo de Sodoma se levantou contra ele. Aí os anjos vieram para buscar Ló de lá, porque ele ia destruir aqueles. Deus ordenou que fosse destruída aquela cidade, né? Tamanha promiscuidade que estava lá. E eles queriam catar até os anjos, que veio avisar Ló para tirar Ló de lá, né? E os anjos veio na forma de um corpo humano, entendeu? Para vocês entenderem que o anjo tem poder de se materializar em corpo humano. Demônios não, tá? Os anjos caídos não têm esse poder. Ele tem poder de possuir uma alma que não é convertida a Deus, os demônios. Mas aquela que é convertida, que já tem o Espírito Santo, também o demônio não pode possuir aquela alma. Ele pode influenciar um crente a fazer coisas erradas, mas não possuir. O crente não, ele possui o descrente, tá? Para você só ter entendimento. Então, o que acontece, meus irmãos? Aí lá, Deus destruiu essa cidade e tirou Ló de lá. E a esposa de Ló olhou para trás porque ela estava fincada com os pés nas coisas terrenas desse mundo. Entendeu? E a gente veio nu e a gente vai voltar nu e não vai levar nada daqui desse mundo. Então Deus quer que nós desprendemos das coisas desse mundo, das coisas terrenas. Não que a gente, quando está aqui, não pode fazer nada. A gente teve muito tempo para se divertir, para ter lazer, para ter tudo, para festejar e tudo. E ainda hoje nós podemos fazer isso. Podemos fazer nosso churrasco em família, comer uma pizza, fazer as coisas, confraternizar em casa, viajar para a praia. Só que o tempo hoje, irmãos, nós mais do que nunca, essas coisas são secundárias, porque Deus nos chama e me deu até uma revelação disso daí, falar que Jesus está voltando. Isso sempre foi dito, isso daí não é novidade, né? Mas nunca ninguém levou tão a sério. Hoje é mais para levar a sério mais do que nunca, porque muitos o Senhor falou que vão ficar, porque não estão se preparando, não estão sendo como as 5 virgens prudentes, né? Depois em outro vídeo eu explico isso aqui para vocês, o simbolismo da história das 10 virgens, 5 imprudentes, 5 prudentes, né? Não tão, as 5 imprudentes não estão se alimentando, não estão colocando azeite nas suas lamparinas, que é uma figura do Espírito Santo para acordar, né? Porque Deus tem levantado os profetas para avisar o povo e ele também me levantou para falar do que está acontecendo no mundo hoje. Então Deus fala que a gente tem que se preparar estudando a Bíblia, orando e tendo comunhão com os irmãos, porque muitos
estão dormindo, então fala que crê no final dos tempos, mas parece que não crê, porque eles vivem a vida que como se o Senhor não fosse voltar e que nada fosse acontecer, mesmo estando os sinais que Jesus falou lá em Mateus que ia haver, né, os sinais, né? Então, o que acontece? Tá aí, meus irmãos, os sinais, né? Os sinais estão todos aí, né? Pai matando filho, filho matando pai por dinheiro, por coisas banais, pai estrupando filha, homossexualismo à flor da pele, preconceito, padre estrupando, tendo pedofilia com crianças, pastor, né? Traindo a sua esposa com outras. Todos os sinais, fora os sinais do céu que está acontecendo, terremoto, sempre existiu, irmão, essas coisas, mas terremoto está em cada década que passa, cada século que passa, a escala Richter é maior dos terremotos, das enchentes, dos cataclismas, os vulcões que estão em erupções, né? E as queimadas que tem por aí. Tudo isso daí é juízo de Deus, tá? Não vem do diabo, não vem... É Deus derramando, abrindo seu selo, que está em Apocalipse, vê lá os 7 selos, derramando a taça da sua ira, porque Deus ainda está nos dando a oportunidade de se converter a Ele. E converter a Cristo, ao seu Filho, como o único e suficiente Salvador. Por isso que é tão importante a conversão, irmão. Nós estamos no tempo do fim, pode ser que não dê tempo. Então muitos estão brincando. Então, o tempo de se divertir, Deus falou que acabou. Não que você não possa se divertir hoje. O que eu estou querendo dizer é que tem que pôr na frente o reino dos céus. Que a gente tem que buscar se preparar estudando as escrituras. Porque senão vocês vão aceitar o sistema mundano. E o sistema mundano não tem a ver com o que Deus criou a terra. A terra vai permanecer. O que Deus vai destruir é as obras dos homens. É o sistema que o homem criou. Entendeu? Que o número 7 na Bíblia... Todos os números têm um simbolismo e um significado, tá? O número 7 é a perfeição, que significa o número de Deus. O número 6 é a imperfeição do homem caído que pecou. Então nós carregamos o número 6, que somos imperfeitos. Quando uma alma se converte a Deus, ele passa a habitar com o número 7. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, pagar o nosso pecado. E a alma que se converter, se entregar a Cristo como o único suficiente Salvador, suficiente, tá? Não tem objeto ungido, que isso foi para o Antigo Testamento, tá? Eu só estou dando um panorama, tá? Não estou explicando tudo assim não, que é muita coisa, tá? Não tem mais objeto ungido, não tem poder em objeto, em água ungida, em sal, de proteção, não tem nada disso, irmãos. Já fala, o único e suficiente Salvador é Jesus, é o único caminho. A porta para buscar a Deus, a porta que Jesus chama figuradamente ele de porta. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não tem objeto, não tem nada. A fé verdadeira em Deus é essa, tá, irmãos? Esse negócio de objeto que os falsos profetas prega aí no YouTube, prega aí nas igrejas, na mídia, né? Não acredite em mídia, tá? Outra coisa, mídia é corporativa e quem domina são os poderosos, tá? Então a mídia completa tá no poder de quem tem dinheiro, quem tem o poder na mão. Tá? E a mídia controla o sistema do mundo, junto com os governantes corruptos, junto com os presidentes corruptos, governador corrupto, né? Que tem os governos bons também, existe, tá? Só que a maioria são... O sistema tá corrompido, irmão. É só olhar ao redor o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Então, Deus fala que vai destruir o sistema humano, entendeu? Então, o homem, quando se converte a Cristo, ele passa a ter o número de Deus, que é o número 7. Tá na testa, é simbólico, ninguém vê, mas tá lá. E o homem que não é convertido a Deus, ele tem o número 666, que é o número da besta. Por isso que Deus fala número da besta, que é número de homem. Aquele que tem sabedoria, sabe interpretar o número da besta, porque é número de homem. Ou seja, o número de homem é 6, né? Aí tem Satanás, que é imperfeito, que queria ser Deus e nunca vai ser. O anticristo, que é a besta que emerge do mar, que eu vou explicar a figura disso para vocês daqui a pouco. E a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então, 666, Satanás, anticristo, que é um homem, falso profeta, que é um homem, com o poder de Satanás. Eles vão ter o poder de Satanás. Quem tem o Espírito Santo, habita nele o poder de Deus. Entendeu? E Deus dá dons a essas pessoas, diversos. Cada um tem
tipo de dom específico, mas tem, alguns não descobriu ainda, não manifestou, né? Mas tem, cada um tem um dom. Eu tenho o meu, cada um tem o seu, né? Tem uns que tem dom de cura, outros têm dons de falar em outras línguas, outros têm dons de, como que eu posso dizer? Dom de expulsar demônios, outros têm dons de pregar a palavra, como eu estou fazendo, né? De ter sabedoria e discernimento da palavra para passar para outros, né? Diversos dons. E eles não dão, são dados só para um, tá? Deus dá como quer a quem quer e cada um vai descobrindo o seu, né? Vai procurando o seu dom. Então, o que acontece? Que é o famoso 666, né? O 666 é o sistema mundano, entendeu? E ele abrange várias coisas, é o sistema, já fala a palavra, é o sistema de coisas do mundo que o homem criou. Então o homem criou diversas coisas, e a imagem da besta é a inteligência artificial que o homem criou. Porque lá em Apocalipse, se vocês dão um chego lá, vocês vão ver. E faça que os habitantes da terra façam uma imagem da besta. Então, quer dizer, é uma imagem. Porque tem um que é um homem, que é o anticristo, que tá por trás de todo o sistema, comandando o sistema e comandando as tecnologias, entendeu? Tem um homem lá, mas vai ser feita uma imagem para esse homem, entendeu? Porque a imagem ela vai ter que dominar, entendeu? Então a imagem ela vai chegar nas pessoas, e para chegar nas pessoas só tem um jeito, por meio da tecnologia, entendeu? Eu estou usando de tecnologia para falar com você, eu estou usando do sistema, mas eu vou ter que largar isso aqui daqui a um tempo. Quando Deus falar para mim, ó, acabou. Quando acabar o dinheiro, que vai acabar o dinheiro de papel, tá? O sistema veio aí para substituir o dinheiro de papel, o sistema tecnológico. Aí ninguém vai poder comprar e vender se não aderir o sistema, o número da besta e a marca do seu nome. Então muita gente acha que é espiritual a marca da besta, também é espiritual, mas eu não creio que seja só isso, porque o texto não dá vazão para ser só uma coisa espiritual, porque se for só espiritual, meu, como que você vai ser impedido de comprar e de vender se você não aderir à marca? Entendeu? Você tem que ter ela fisicamente para saber que você tem ou não tem. E aí, se você não tiver, você vai ser impedido de comprar e de vender. Entendeu? Então, o que acontece? O espiritual, a marca espiritual é assim. Por exemplo, você tem qualquer coisa, você adora dinheiro, você põe o seu coração no dinheiro, nas riquezas, no poder. Tudo isso é adoração, é idolatria. Antigamente, no Antigo Testamento, se adorava o quê? Imagem de escultura com o homem fazia. Olha lá, homem, sempre o homem, né? Por isso que é besta, chamado de besta. Ele acha que são sábios. Com a inteligência humana de fazer coisas extraordinárias, o homem acha que ele é o top, que ele é Deus, que ele parece que ele quer chegar aos pés de Deus, mas nunca vai chegar. Entendeu? Que Deus é o Criador, o homem é a criatura. E ele tem que se curvar ao Senhor que criou todas as coisas. Não outros deuses, que a Bíblia fala que tem outros deuses, tá? Na Bíblia ele cita outros deuses. Deus desse século, que é Satanás. Deus Mamon, que é o Deus da prosperidade financeira. Não que você não possa ser próspero. Tem vários tipos de prosperidade, irmão. Não que Deus vai te faltar de ter comida, de ter vai você conseguir com o suor do seu trabalho, melhorar de vida. Tudo isso é lícito. Mas quando o seu coração está voltado para essas coisas, querer dinheiro, querer ter mais e mais ganância, isso é o Deus da prosperidade, é mamão, é demônio, entendeu? A Bíblia fala isso, vai lá que vocês vão descobrir se eu estou falando alguma coisa. E aqueles de Bereia foram conferir o que Paulo pregava para ver, mesmo Paulo sendo um grande apóstolo, para ver se aquilo que Paulo pregava era assim mesmo. Eles compararam na Escritura, é como vocês devem fazer. Entendeu? Se vocês acreditarem em mídia televisiva, com a mídia prega, a mídia está nas mãos dos poderosos que não creem em Deus. Eles sabem o que crê, mas eles creem no Deus desse século, porque as ações deles são contrárias ao que a Bíblia prega. Eles falam que a Bíblia tem que ser revista, tem que ser atualizada, tem que renovar a Bíblia. Renovar o que? Adaptar a Bíblia a esse costume mundano caído? Tipo, você pode todas as coisas, toda forma de amor é válido? Tá. Então, amor de um homem pedófilo para uma criança é válido. Amor sexual é válido, sendo que a Bíblia condena, tá? Nada contra os homossexuais, tá? O indivíduo em si. Porque Deus ama o pecador, ele odeia o pecado, ele condena o pecado. Então ele fala pra gente condenar o pecado, seja o nosso pecado próprio, né? Não adianta eu apontar o pecado do homossexualismo e eu cometer adultério. Então eu tenho que condenar o meu pecado de adultério, assim como o homossexualismo, mas não para julgar ele pro lago de fogo. Quem vai fazer isso é Deus, tá? Quem vai julgar o homem pro lago de fogo é Deus, só ele.
Então eu tenho que condenar a prática do pecado. Eu tenho colegas homossexuais que eu respeito e que eles me respeitam, certo? E converso com ele de boa. Só que eu não concordo com a prática. E eu não devo concordar como cristão, certo? E nem com a minha prática, se eu adulterar ou se eu fizer outro tipo de pecado, eu tenho que abominar o que está na minha carne. Mesmo que um dia o Senhor vai voltar e vai tirar esse pecador na minha morte, e depois ele vai me ressuscitar, para quem crê na ressurreição, porque a ressurreição é bíblica, tá, irmãos? É a base da fé cristã, Jesus ressuscitou e ele vai ressuscitar os mortos. Tanto os incrédulos como o crente. O crente para vida eterna, o incrédulo para vergonha eterna, para desprezo eterno, para o lago de fogo. Entendeu? E isso que eu estou falando é Bíblia, tá? Não sou eu, não é opinião minha. Então, o que acontece? A inteligência artificial, o homem vai criar, é o homem que vai criar para a besta, entendeu? Então, o próprio o sistema, Satanás vai incorporar nesse sistema, na inteligência artificial, porque ele é um ser espiritual. E ele incorpora tanto no homem, ele incorpora no homem. Então, hoje nós estamos usando do sistema por fora, tá? Eu estou usando, vocês estão usando, e não tem como escapar do sistema. A gente está inserido nele, irmãos, não tem como, é certo? Só que você pode rejeitar como quiser colocar o sistema dentro de você, na sua pele, porque assim como o cristão, quando se converte, irmãos, ele, como que eu posso te dizer, ele escuta a palavra, o Espírito Santo entra nele, a palavra entra nele e ele é batizado pelo Espírito, e ele é selado e ele é propriedade de Deus. E aí depois ele se batiza na água só como testemunho para as outras pessoas que ele nasceu de novo, que é nova criatura, que aquele velho Fernando morreu e que eu nasci de novo e estou convertido. Então meus atos, as minhas atitudes não são iguais àquelas lá que eu tinha lá atrás. Eu me converti de dentro para fora, eu nasci de novo, sou nova criatura. É só para testemunhar, a água não tem poder, irmão, de converter ninguém. O que converte é o Espírito. Depois do Espírito você se batiza para testemunhar perante os irmãos que você se converteu a nova criatura. Você entrou para a grande casa da cristandade, entendeu? É nesse sentido. Então, da mesma forma, o Satanás vai ter o batismo dele. Qual que é o batismo dele? Ele vai ser lá com a marca dele. Quer dizer, hoje por fora nós estamos no sistema, aderindo ao sistema do anticristo. Mas ele vai colocar a marca na sua pele para te batizar que você é dele. Entendeu? Então, como que isso vem acontecer? Hoje você adora aí, vamos supor, o seu celular. Você fica o dia inteiro no celular buscando só outras coisas, nada que tem relação com a Bíblia, nada que tem relação com o Deus verdadeiro. Não ora e não tem comunhão com os irmãos. O que isso acontece? Você está no celular só buscando coisa do mundo. Aí as ideologias e filosofias mundanas entram na sua mente e você crê nela. E aí você diz ainda que crê em Deus, tá? Qual Deus? Aí é que tá, né? Porque as ideologias não vêm da Bíblia. A ideologia nada mais é que ideias, entendeu? Se você aderir às ideias bíblicas, aí sim, são ideologia de acordo com a palavra. Agora, se aderir às ideologias, filosofia humana, é contra a Bíblia, entendeu? Mundanas é contra a Bíblia. Então, Jesus frisa muito isso, de coisas mundanas, né, irmãos? Então, quem ama o mundo e as coisas que no mundo há se torna inimigo de Deus. Não quer dizer o mundo criado por Deus, que é o mundo terreno. Quer dizer as coisas que o homem criou dentro do mundo e converteu as pessoas a acreditar nelas. Entendeu? Fez a mente da pessoa. Porque a inteligência artificial ela faz isso. Entendeu? Ela entra dentro da sua casa e prega essa ideologia por meio de pessoas que pregam por trás da inteligência artificial, como as redes sociais. Aí planta as ideologias delas, humanas, dentro da pessoa e a pessoa passa a acreditar. E a mídia televisiva faz a mesma coisa. Coloca na mente do ser humano coisas para o homem acreditar. E você acredita nisso. Aí quando você acredita, você se afasta de Deus, do Deus verdadeiro. O que acontece? Você já tem a marca da besta espiritualmente. Por isso que falo que é espiritual. Porque espiritualmente você já aderiu ao sistema da besta. Ele não está... você já foi dominado. Por exemplo, eu uso do sistema, mas eu não me curvo para ele. Ele não me domina. Eu não acredito no que se pregam das ideologias humanas, do sistema humano, nessa inteligência artificial. Eu uso dela, mas eu não creio nela. Eu uso ela para pregar a palavra, para levar o evangelho. E por enquanto, porque Deus está permitindo, porque Deus transforma o mal de Satanás em bem. Assim Satanás transforma as coisas de Deus em mal, entendeu? Ele inverte e Deus inverte também. E fica essa guerra espiritual, entendeu? Então Deus está usando das armas do próprio Satanás para derrubar o próprio Satanás. Então o próprio Satanás ele vai incorporar na inteligência artificial.
Se vocês não crêem nisso, aí eu não posso fazer nada. Mas vocês, se vocês abrirem os olhos lá na frente, né? Porque Deus vai vir buscar a sua igreja. E para vocês não ficar aqui, no tempo da grande tribulação, pode ser que a igreja até passe também por tempo da grande tribulação. Tem coisas, irmãos, que Deus revela pra gente aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, entendeu? Eu tenho no meu coração de ter tido a revelação de Deus ter falado para mim que a gente se preparar para a gente buscar mais na palavra, buscar mais em oração, buscar em comunhão com os irmãos, porque os tempos são maus. Então, o que que acontece? A gente pode se divertir? Pode, mas não deixa isso te dominar. Vai para as escrituras, vai para orar. Por quê? Para você se preparar como às vezes prudente, para estar cheia de azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo e da palavra. Porque se você não tiver cheio da palavra de Deus, o anticristo vai enganar todos vocês. E aí vocês vão aceitar a marca, vai ter o batismo do anticristo na mão de vocês. Aí quando isso acontecer, já era. Aí não tem mais salvação. Quando a gente está nesse, isso que eu estou dizendo, nesse sistema, aderindo nesse sistema por fora, aí você não deixa se dominar, somente dominar por ele. Agora, quando tiver, aí hoje você é rastreado pelo celular, onde quer que você vá, os caras estão te rastreando. Tudo que a gente fala, a gente, né, tá todo o sistema capta tudo. Então, quando a gente jogar o celular fora, se um dia vier perseguição aos cristãos e vai vir essa restrição, eu não sei se a igreja vai estar aqui ou não vai, a gente vai de acordo com o texto bíblico, mostra que a gente não vai estar, mas ao mesmo tempo mostra que vai. Então, tem coisa que a gente pode bater o martelo, como eu estou falando da inteligência artificial, eu estou batendo o martelo que é usada, a ferramenta que vem desenvolvida para ser usada por Satanás. Mesmo que Deus está permitindo usar hoje, para pregar a palavra dele, vai chegar o tempo que não vai ser permitido. Satanás vai restringir. Entendeu? Então, quer dizer, o que acontece? O anticristo vai restringir. Ele não vai deixar falar qualquer coisa mais nas redes. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos podendo hoje usar desse tempo para transmitir enquanto pode. Entendeu? Para vocês, para avisar vocês. Porque o meu chamado é para acordar as igrejas. Não foi para pregar para incrédulos. Tem uns que é para pregar para incrédulos. Eu posso pregar para incrédulos? Posso, e prego. Mas o meu intuito é acordar as igrejas, que as igrejas estão dormindo. Igreja é o corpo de Cristo, não é um edifício físico, tá? Igreja é a reunião dos santos, porque lá em Filemão, na carta de Paulo ao Filemão, diz muito isso. A igreja que está em sua casa. Como que um prédio, um edifício vai caber na casa de uma pessoa? É a reunião dos santos que Cristo é a cabeça e forma o corpo que somos nós. Cada crente forma um membro e forma a igreja que é o corpo de Cristo. Entendeu, meus irmãos? É isso aí. Entendeu? Então, tome cuidado com a inteligência artificial, esse novo site GPT, não sei, acho que é isso aí. É perigoso, tá? Que ele tem uma tendência, porque ela é controlada por um homem que está à frente, que coloca os seus conceitos, suas ideologias na máquina. E a máquina está até pregando o evangelho agora. Por enquanto eles estão sendo coerentes, mas depois vai corromper a mente da pessoa, entendeu? Vai pôr ideias humanas, porque o ser humano, ele é mau, ele quer poder, ele quer ter sede de poder. Então, o que vai acontecer? Ele quer ser Deus, então ele vai plantar isso nas máquinas. E aí as máquinas vai chegar um tempo que vai ficar tão inteligente que ela vai dominar, já estão perdendo empregos, as máquinas já estão ocupando muitos empregos aí, ainda poucos, mas daqui vai piorar, irmãos. Muitos cargos vão se perder aí se a pessoa não tiver conhecimento tecnológico. E assim, eu não quero ter, mesmo que eu fique sem emprego, porque isso aí eu já sei para onde vai levar, né? Mas aquele que não tiver esse conhecimento das tecnologias vai ficar sem emprego. Entendeu? Já pode olhar aí para ver se não está acontecendo em alguns setores já. Entendeu? Então, muita gente acha que isso é bom, a evolução do homem. O homem está evoluindo aonde? Olha a desgraça que o homem está fazendo aí. Olha um matando o outro, olha um com sede de poder, olha a corrupção. Onde que o mundo está sendo evoluído para onde? Só na parte tecnológica que está evoluindo. Lógico, para outros sim, para fins malignos. Né? Tem gente que está usando da tecnologia para o bem? Tem. Mas no frigir dos ovos lá no fim vai ser para o mal. Tá? Escuta o que eu estou te dizendo. Então é a mistura de Daniel. O livro de Daniel fala que é o barro misturando com o ferro. Barro somos nós, que é o ser humano feito do pó da terra, misturado com o ferro, que é a inteligência artificial, robôs, entendeu? E aí daqui a pouco ele vai inserir o chip em você, aí é como se você tivesse uma interface conectada no seu cérebro,
Aí você vai ter todas as respostas sem consultar celular, sem consultar Google, nada. Você vai perguntar e a sua mente vai responder, porque a sua mente vai estar interligada com a internet, entendeu? Quem assiste Matrix aí, assiste Exterminador do Futuro, assistir O Robô, filmes que eu recomendo, futuristas, que falam dos finais dos tempos, tá? Guerra do Amanhã, Guerra dos Mundos, assista esses filmes aí, mas vocês com a mente aberta, senão o homem natural não compreende as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Tudo que a gente fala aqui, pro homem natural vai ser loucura. Mas quem é espiritual compreende bem tudo, e ninguém o compreende, né? Porque ele é louco para a maioria do mundo. Então, o que é ser louco? Vou parar aqui, irmãos, o vídeo, vou continuar depois, tá? Vou fazer